E aí, Tudo bem? tudo bom? Tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo bem aí? Tô. Tá? Espera aí que eu queria fazer uma coisa antes da gente começar. Isso é uma Ah. coisa muito rápida. Espera aí, só um minutinho. Parabéns para essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muito Parabéns, obrigado, obrigado, parabéns, obrigado. companheiro. Oh, já até apagou a vela. Quantos anos, Muito Vinícius? obrigado. Ih, começou a dar aqueles. Vai, fala de novo. Começou a dar aquela encrenca que deu ontem com a Ana Paula, mas acho que agora hoje vai segurar o sinal. Então, eu fiz Quantos trinta e anos, oito Vinícius? anos. 38. 38. Muito bem, parabéns. Parabéns. E Obrigado. quantos anos você está aí na África do Sul? Vou completar 2 anos agora em julho. Eu cheguei em julho de 2018. Em Vim julho? para cá em julho de 2018, é. E Então, eu completo julho. como é que está esse tempo aí, esse tempo que você está aí? Olha, é um período de grande aprendizado, né? É um período tem sido um período enriquecedor. A África do Sul tem muitas semelhanças com o Brasil, tem muita coisa parecida, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Eu costumo dizer que esse país é o equilíbrio entre o tradicional e o moderno, né? Ao mesmo tempo que você tem, surpreendentemente, tem o meio acadêmico aqui é muito avançado, muito evoluído. Você tem pesquisas interessantes sendo feitas em diferentes áreas, mas ao mesmo tempo você tem uma questão que para o nosso olhar ocidental, parece, entre aspas, atrasado, mas assim, são questões culturais e a gente, evidentemente, tem que saber coexistir com isso, né? Que a questão, por exemplo, são as questões mais tradicionais, que às vezes para a gente é muito difícil entender. Por exemplo, você ainda tem que pagar o lobola, né? Pagar para casar com uma mulher, e se ela não for virgem, você paga o preço cotado em vacas, e aí você paga metade. Você tem ainda, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem pessoas ainda em determinadas etnias fazendo, né? O menino, quando ele faz 18 anos, para ele virar homem, digamos assim, ele tem que fazer aqueles rituais de ir para go to the mountain, né? Vai para a montanha, e aí você tem aqueles rituais de passagens, que ao mesmo tempo que assim ele faz isso para ser respeitado na village, na vila, né, no povo dele, ao mesmo tempo você tem a sociedade brasileira de urologia condenando esse tipo de cirurgia, que é esse tipo de ritual, que é quando eles fazem a circuncisão de uma forma muito arcaica, de uma forma não muito hoje aceitável, digamos assim, né? Então, você vê aí, por exemplo, de dezembro a janeiro, mais de 20 jovens morreram nesse tipo de ritual, seja por infecção, seja por desidratação. As causas acabam sendo meio que pouco claras, mas ao mesmo tempo, é o que eu falei, é esse equilíbrio, né? Você surpreendentemente, você vê um lugar surpreendentemente moderno, como Joanesburgo, que é como se chama aqui, a concrete jungle, né? A selva de concreto realmente. Você tem uma cidade moderna, mas ao mesmo tempo ali, logo ali pertinho, você tem ainda aquelas coisas bem tradicionais. Você tem ainda a questão, é desafiador, é um país de contrastes realmente. Quando você fala, por exemplo, de África ou África do Sul, a primeira impressão, o primeiro que vem na nossa cabeça é a pobreza. Realmente, o pobre aqui é muito pobre, vive com muito pouco. Mas o rico aqui também é muito rico. Então, assim, eu vejo em Joanesburgo muito mais carro de luxo do que eu via no Rio de Janeiro, onde eu morava antes de vir para cá. E por uma série de questões. Aqui acaba sendo mais fácil comprar assim, se você comparando, eu acho que você ter acesso a certos artigos como carro de luxo, por exemplo, aqui eu acho que acaba saindo mais fácil, entendeu? Sem contar que, tipo, seguro, essas coisas assim, eu acho mais acessíveis aqui do que no Brasil. Então, assim, é um período, apesar de quase 2 anos aqui, a gente ainda tem muita coisa para ver e se descobrir ainda nesse país. É um país realmente muito curioso, fantástico.
tem muitas questões, como eu falei, né, que são inconcebíveis, entre aspas, ou difíceis para a gente entender à primeira vista, assim, mas a gente vai se adaptando, a gente vai... foi o que a Ana Paula falou ontem e é algo que eu realmente exercito em mim. A gente escutar mais e falar menos, principalmente quando a gente está num campo que não é nosso. É difícil para a gente, né? Eu sou jornalista há mais de 15 anos, a maior parte, praticamente toda a minha carreira eu trabalhei em TV. E a gente tem um olhar, no Brasil, a gente tem uma escola de mídia muito boa e é difícil encontrar a escola de mídia que a gente tem no Brasil em outros lugares. Então, é uma preocupação que a gente acaba até tendo, e às vezes assim, você tem que entender. Às vezes você vai contratar um cinegrafista, por exemplo, ele não tem aquele olhar que você já espera de qualquer cinegrafista no Brasil. Aqui é meio diferente, então eu tenho que entender, por exemplo, na Cidade do Cabo, em termos de audiovisual, a gente já encontra mais profissionais capacitados. Em outros países já é mais difícil, entendeu? Isso é difícil para a gente entender, mas ao mesmo tempo é um grande exercício. É uma escola, assim, não só profissionalmente tem sido uma grande escola, mas também humanamente, né? É um outro universo. E assim, o tempo todo também a gente vendo como a gente é privilegiado, né? Eu estou hoje fazendo um aniversário, é um aniversário diferente como todos os outros, então, assim, é bem reflexivo, né? Porque eu ainda tenho o que comer, eu tenho onde dormir, e isso é o que está pegando, por exemplo, na Cidade do Cabo tem tido muito protesto, protestos violentos, inclusive, porque é fácil para nós, eu acredito que para muita gente que está nos acompanhando aqui, é fácil, a gente vai no mercado, estocar comida, ter paciência, a gente consegue trabalhar, né, de casa, home office, está aí a nossa rotina, mas para quem sai de manhã para trabalhar, para conseguir comprar a janta, e normalmente essa janta é a única refeição do dia, isso é muito difícil. Então, esse é o maior desafio dos governantes, não só, como aqui na África do Sul também, no Brasil, em qualquer outro lugar. Então, isso é fácil para a gente falar do lockdown aqui, no nosso lugar de privilégio. É fácil a gente dizer lava a mão toda hora, mas a gente tem, por exemplo, a África do Sul, quase metade da população que vive em áreas urbanas, a população do país toda tem quase 58 milhões de habitantes. Se a gente pegar só as pessoas que vivem em áreas urbanas, quase 50%, eu estou falando aí de 18 milhões de pessoas, não tem condições básicas dentro de casa para se lavar a mão. Então, quando você fala lava a mão toda hora, para muita gente é fácil, para outras não. Aqui tem nas favelas aqui, que eles chamam de townships. Uhum. É aquela coisa, né, que você vê quem foi à favela já no Rio de Janeiro também, você vê aquelas ruelas que você passa, aquelas vielazinhas assim que você passa, ruazinhas que você não sabe onde vai dar e de repente você tem aquelas casas uma em cima da outra e é feita tudo amontoado. As melhorzinhas são as shacks, que eles chamam, como aquela casa de que não tem nem 15 metros quadrados, que assim, são telhas de amianto, né, por cima, tal, tem uma portinha. Então, ali, aquela dali é a menos piorzinha, mas assim, você vai nas favelas, você não tem banheiro, não tem torneira dentro de casa, as torneiras são do lado de fora, comunitárias, banheiro químico também para todo mundo. Então, assim, quando eu falo de aproximadamente 18 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanas, sem instrumentos, sem o básico para se lavar as mãos, significa que essas pessoas não têm torneira, não têm ainda acesso a fácil. Às vezes até tem a torneira, mas não, você abre a torneira, mas não sai água. Então, depende muito do lugar, depende muito da região. Isso é um desafio. A questão do saneamento básico aqui ainda é um grande problema. Isso não é só aqui da África do Sul. Como eu falei, esse quase 50% da população de área urbana, né, você tem esse problema. Se a gente pegar na África subsaariana, esses dados são da Unicef, a gente tem aproximadamente 63% da população também sem essa facilidade de ter acesso à água. Isso aí a gente está falando da África subsaariana, de uma população de quase 260 milhões de pessoas.
Você tá falando, você falou um monte de assuntos, que eram os assuntos que eu ia trazer aqui na pauta para a gente conversar. Não, eu acho ótimo. Acho que você fez um enorme abrão, como a gente fala, né? Uma abertura, né? Porque você falou dessa relação entre o tradicional e o moderno, que é algo que é muito emblemático, não só, né, com as culturas, que são as culturas multinacionais dentro dos países africanos, mas também no Oriente, aqui também, né, na América do Sul, na América Central, inclusive na América do Norte também. Sim, em todos os cantos do planeta você tem essas relações entre essa cultura, que é uma cultura já milenária em alguns casos, né, e a modernidade, né? Sim. E você fala sobre essa questão também da pobreza, dos bolsões de pobreza nas áreas urbanas. Então, assim, eu vejo mais paralelos com o Brasil do que diferenças com o Brasil, né? Sim, são situações semelhantes e governos que têm propostas de enfrentamento semelhantes às mesmas dificuldades. Ou seja, as mesmas dificuldades são impostas, só para a gente ver que a gente tem uma proximidade muito maior, paralelos muito maiores do que diferenças com os países africanos. A gente viu isso, né, quando a Ana falou ontem sobre o Angola, né, a situação lá de Luanda, né? Sim, e vocês estão no microcosmo, tanto ela lá quanto você aí. Você está em Joanesburgo, né? Que é uma cidade grande, sim, bem urbanizada, e você tem os bolsões de pobreza, e nisso ela se assemelha muito mais a São Paulo do que ao Rio de Janeiro, né? Os bolsões de pobreza estão mais nas franjas da cidade, né? A Berna Reale, artista plástica, né? Que nos honra com a presença dela aqui, está falando de Alexandra, né? Que acho que eu fui talvez lá. o bairro mais violento aí de Joanesburgo, né? E você fez uma matéria 2 semanas atrás no Fantástico mostrando justamente essas casas e a dificuldade que essas pessoas têm aí, que são as mesmas dificuldades que as áreas pobres aqui do Rio de Janeiro e na periferia de São Paulo. As pessoas têm casas que são construídas sem muita organização, né? Assim, organização urbanística, né? Assim, o poder público se abstém de organizar minimamente para que essas pessoas vivam num ambiente salubre, né? E não garante, né, a água, saneamento básico nesses lugares, né? Assim, você teve nesses lugares lá, né? Como é que o que você viu lá nas conversas com as pessoas? E aí eu também queria falar um pouquinho também, assim, hoje é seu aniversário, a gente cantou parabéns para você aqui antes de começar, né? É o seu primeiro aniversário e talvez, tomara que seja o último, em isolamento, né? Como é que está o isolamento aí? As pessoas estão respeitando o isolamento? Você falou que, assim como aqui no Brasil, a gente tem muita gente que precisa sair para trabalhar, né? São pessoas principalmente informais no setor de serviços. Elas ficando em casa, elas não têm renda para comprar a única refeição do dia. Igual aqui o Brasil. Aqui o Brasil, o governo aprovou uma ajuda de custo de R$ 600. Dentre todas as dificuldades, pelo menos eles aprovaram uma ajuda de custo. E aí? O que o governo está fazendo? O governo está aprovando políticas públicas para ajudar as pessoas? Então, na verdade, são 3 perguntas em uma. Toma aí, de volta para você a bola. Voltou? Voltou, estou te ouvindo. Alô? Alô? Voltou? Então tá Estou te bom. ouvindo, pode ir. Bom, quase não estou saindo de casa. Então vamos lá. Eu quase não estou saindo de casa, mas nós, jornalistas, o governo sul-africano entende que o jornalismo é um serviço essencial. Nós são devidamente credenciados, nós podemos sair. Tá? Mas até tem dados. Vinícius, espera aí que seu sinal tá um pouco ruim. Você está congelando. Espera um Alô? pouquinho. Estão me ouvindo? Vamos lá, começa de novo. Agora sim, agora acho que Tá. estabeleceu Então é o legal. Começa seguinte. outra vez, por favor.
o confinamento. Nos bairros de classe média, você vê as ruas e avenidas asfaltadas bem vazias, as pessoas estão ficando em casa. Assim, para vocês terem uma ideia, desde que aqui, só para situar, primeiro, o primeiro caso na África do Sul foi confirmado no dia 5 de março. Aí, dia 15, o presidente decretou estado de desastre nacional. Dia 23, ele anunciou, espero estar falando as datas certinhas, mas ele anunciou o início do lockdown, o período de confinamento nacional obrigatório, que entrou em vigor dias depois, no finalzinho de março. Era inicialmente para ir até o dia 21, dia 16 de abril, depois o presidente estendeu até o dia 30. Tá? Então, neste período, desde o início, mais de 118 mil pessoas foram presas no país inteiro, porque quebraram as regras determinadas pelo governo. Tá? O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, foi um dos primeiros presidentes africanos a decretar medidas restritivas. Inclusive, este aqui é um dos confinamentos mais rígidos do continente. Não se pode comprar bebida alcoólica, não se pode comprar cigarro. As pessoas, então, assim, no primeiro dia, por exemplo, do confinamento, teve gente que saiu para pedalar e foi presa, né? Então, é claro que assim, foi presa e eles têm um certo senso. A pessoa vai presa, de repente a pessoa pode pagar fiança, sair, etc. e tal, mas enfim, a pessoa tem problemas com a polícia. Então, foram 118 mil pessoas presas nas últimas semanas, mas de um modo geral, nos bairros de classe média, isso tem sido respeitado. Você vê pessoas realmente evitando e tal. Agora, desde o início, o exército, o governo colocou o exército e a polícia nas ruas. Primeiro, a polícia tinha que ficar no centro. Eu dei uma volta no primeiro dia e uma grande preocupação, porque assim, aqui não tem, por exemplo, transporte público de massa como São Paulo, metrô, ônibus, aquelas coisas. No dia a dia as pessoas usam muito van. Então, a regra aqui a van só pode andar com metade da capacidade e todo mundo tem que estar de máscara. Então, no primeiro dia, a polícia estava no centro fiscalizando, recolhendo moradores de rua, foi uma grande preocupação. O exército foi para as favelas. Então, assim, a gente começou a ver muito... Quando eu falo favela, tem gente que acha que favela é grosseiro, favela fala comunidade, não sei o quê. Eu conheço pessoas que moram em comunidades no Brasil e sempre elas mesmas falam assim, favela não é palavrão, assim como favelado. Eu não estou falando de uma forma evidentemente ofensiva. Mas nas comunidades, as pessoas... tem muita gente tinha gente no início que não estava acreditando nisso ainda, né? Então saía, você via aglomerações e tal. Então o governo mandou o exército para as comunidades. E nas comunidades, nos primeiros dias, estavam tendo muito casos de violência. O exército foi denunciado, inclusive acusado, integrantes das forças de segurança acusados de envolvimento em morte de pessoas que foram espancadas até morrer. Estavam tendo muito vídeo, né, com atitudes, abordagens violentas. Então, o ministro da Defesa, inclusive, fez um comunicado pedindo desculpas e tal. Enfim, agora você ainda vê nas townships as pessoas vivendo normalmente. Quando eu estive em Soweto, Soweto é imenso. Então, assim, você vê pessoas, tem a parte rica de Soweto, tem a parte turística de Soweto e tem a parte miserável de Soweto, que é aquela parte realmente onde as pessoas, você anda ali e as pessoas você vê, né, não é uma rua com asfaltos correndo, com esgotos correndo no meio, ao contrário, você vê um riacho, um pequeno trecho de asfalto no meio do esgoto, vamos dizer assim, nessa parte. Então é muito diferente, né? Então, assim, você vê nos bairros de classe média o confinamento sendo mais respeitado, mas nas periferias isso está sendo mais difícil. Então, assim, se vocês procurarem, por exemplo, na região, em Cape Town, na cidade do Cabo, lá a situação está mais violenta, está pior ainda, porque as pessoas não estão respeitando e as pessoas estão indo para as ruas protestar. As pessoas estão indo porque não tem dinheiro para comprar comida, a comida está acabando, enfim. E aí o que acontece? O governo veio desde o início anunciando medidas, anunciando distribuição de cestas básicas, etc. e tal. E aí depois disso eu estive em Alexandra, que é uma das favelas mais antigas aqui da África do Sul, de Joanesburgo, e foi onde o primeiro endereço de Nelson Mandela foi nessa comunidade. E eu fui num assentamento
que fica, na verdade, é anexo a Alex, né? E aí a gente chegou, tinha uma multidão, assim, muita gente na beira da estrada à espera de comida, de doação. Ninguém sabia direito ao certo. O que me chamou a atenção é que é o seguinte, as pessoas, você não via um cartaz, você não via essa parte da comunicação, eles se baseiam, a fonte de informação deles bastante assim, mais sólida é a TV, né? A TV aberta aqui deles é a TV pública, e muito WhatsApp. Então, assim, alguém falou que alguém ia distribuir comida. Ia te perguntar Então, sobre fontes de informação das pessoas, se as pessoas ouvem muito rádio ou assistem muita TV. E eu vou deixar para perguntar sobre fake news depois. Eu queria que você respondesse aí. Vai, continua sua linha de pensamento e a gente vai conversando. Então, assim, alguém espalhou na comunidade que ia ter distribuição de comida na beira da estrada, porque tinha um dia antes, teve um pastor que passou lá e distribuiu cesta básica, enfim. E aí as pessoas tinha uma ONG providenciando cestas básicas. E aí foi isso que eu estava com uma jornalista belga junto comigo e a gente teve essa percepção. O governo estava anunciando benefícios, mas esses benefícios não estavam chegando às pessoas. Então o governo falava, não, a gente já distribuiu 100 mil cestas básicas, mas a África do Sul tem aproximadamente mais de 18 milhões de pessoas que dependem hoje de benefícios sociais. E olha que a demanda, dizem aqui, a imprensa local diz que é muito maior do que essas 18 milhões de pessoas que recebem benefícios sociais. Quando a gente está falando de 18 milhões, a gente fala de 31% do total da população, né? Então, nesses últimos dias, o presidente veio mais uma vez. A postura do presidente tem sido elogiada como líder. Ele vem, se pronuncia de forma clara, objetiva, anunciando medidas que estão sendo elogiadas. E aí o último anúncio foi feito, ele anunciou um pacote de 500 bilhões de rands, que fazendo a conversão dá mais ou menos 140 bilhões de reais. Ele mexeu no orçamento previsto para esse ano. É claro que assim, ele fez mudanças muito importantes. Ele pegou parte do orçamento, né, redefiniu prioridades, mas ele buscou, evidentemente, dinheiro com parceiros, com bancos, fontes locais, Banco Mundial, Banco dos BRICS. Tem um fundo também aqui chamado o Solidarity, que algumas pessoas fizeram doações. Então, inclusive, esses dias estão criticando, falando que a indústria, os empresários de cigarro fizeram muitas doações para o Solidarity. Então, por isso que dia 1º de maio a venda de cigarro vai ser, que tá proibida, vai ser suspensa, mas não a questão das bebidas. E o lobby da indústria de bebidas também é muito forte, mas o governo tem essa consciência de que, olha só, se as pessoas beberem demais, né, beber para esquecer os problemas, a gente pode ter mais problemas, enfim. Então, a indústria fez um lobby agora muito forte, o presidente, inclusive, se manifestou novamente, dizendo que não ia permitir a venda de bebidas, e essas lojas estão ameaçando entrar na justiça para que elas abram, porque assim, você tem muitas, as liquor stores, que são as lojas só de venda de bebidas mesmo, e elas estão sendo saqueadas. Só, por exemplo, é um dado, e eu tenho certeza que já está desatualizado, mas nas últimas semanas, no mínimo 50 estabelecimentos da Cidade do Cabo foram saqueados. Foram 6 mercearias e 44 lojas de bebidas. Então é o seguinte, aí você tem que interpretar o que essas pessoas querem. Quem quer comida realmente, talvez está com fome, no desespero, não estou defendendo o crime, evidentemente, mas leva a pessoa a roubar, a saquear uma mercearia. Por que uma pessoa vai saquear uma loja de bebidas para roubar bebida? Das duas, uma, ou é para sustentar o vício, ou é para o mercado clandestino, né? Então, assim, esses dois itens você consegue comprar, apesar da proibição aqui. Bebidas e cigarros você consegue comprar clandestinamente. E é uma forma que as pessoas também estão tentando, né, se virar como podem, enfim. Então, o governo anunciou essas medidas. Mas como é que a diferença é... A proibição da... Desculpa, Vinícius, te interromper. Pode falar, pode me interromper. A venda de bebidas alcoólicas tem a ver também com tentar impedir o aumento do percentual de violência doméstica por causa do isolamento? Sim, isso foi uma preocupação. Inclusive, algumas organizações chamaram a atenção para isso. Disseram sim que tem aumentado. O Ministério da Polícia, aqui a polícia tem status de ministério, então tem um ministro da polícia. Ele divulgou queda nos índices de crimes mais graves. Homicídios,
sequestros, etc. Mas, ao mesmo tempo, teve este caso, como esse número que eu falei, de 118 mil pessoas presas por quebrarem regras do isolamento. Uhum. Então, assim, isso tem a ver também com a questão da violência doméstica, que é um grande problema aqui. Sim, tá? A gente está falando de um país onde uma mulher foi assassinada a cada 3 horas, de acordo com os últimos dados da polícia. A polícia aqui não divulga dados, por exemplo, de janeiro a dezembro, dados estatísticos de janeiro a dezembro, não. É de abril de um ano até março de um outro ano. Então, esses dados que eu tenho, os últimos, são dados como é que fala? De abril de 2018 até março de 2019. Então, assim, isso também tem a ver com violência doméstica. Isso preocupa, sim, o governo. Então, eu achei até interessante a postura do presidente, que não cedeu à indústria, ao lobby da indústria de bebidas, que alegando prejuízo. Tem gente que fala, é como aí no Brasil, né? As pessoas estão preocupadas com a economia, né? Estão preocupadas. A economia já está sofrendo, a África do Sul é um país que depende do turismo também. Se eu estiver falando muito, vou indo, Não, aí não, eu assim, estou você me achando corta, hein? ótimo. Queria só fazer aqui, pegar um comentário da Dalvinha Estrela, que escreveu aqui, dizendo que ela leu um artigo médico que disse que os atendimentos nas emergências dos hospitais caiu 66% por causa desse veto ao álcool, né? Sim. Exatamente, é um ótimo dado e é um dado que reflete também como as pessoas, assim, a mudança, né, que isso, eu tenho visto no mundo todo, as pessoas falando a água que está mais limpa das praias, dos locais, etc. e tal, isso também está mudando, que as pessoas estão tomando certos cuidados. Eu queria, inclusive, já que até a Dalva falou de hospitais, e que eu acho interessante que as pessoas estão tendo essa consciência também de que os hospitais precisam estar vazios. Eu queria falar um pouco da estrutura hospitalar aqui da África do Sul, que nessa segunda-feira recebeu mais de 200 médicos cubanos que vieram para ajudar na luta contra o coronavírus. Cuba mandou quase 200 médicos, 2.000 médicos para 22 países, e a África do Sul foi um desses países, um dos países beneficiados. Então eu vou falar aqui um pouco da estrutura. É bom A lembrar África... que, historicamente, a África do Sul tem uma ligação muito antiga com Cuba, né? Os guerrilheiros cubanos ajudaram o ANC, que é o partido que agora está no poder, na época do apartheid, que estava, né, na luta armada, e os cubanos ajudaram a treinar essas pessoas, né? Um dos primeiros países que o Mandela visitou depois que saiu da prisão foi Cuba, né? Foi agradecer pessoalmente ao Fidel Castro na época e tal, e foi recebido com muita festa lá, assim, sem nenhum juízo de valor. Estou falando da relação entre os dois países e a relação de Cuba, né, com a guerrilha, né, antes do fim do apartheid aí na África do Sul. Vai lá, Não, Vinícius. os dois países são realmente muito próximos. Então, esses médicos agora estão de quarentena e eles vão, em breve, ser mandados para diferentes regiões aqui do país para poder ajudar. Então, a África do Sul tem sido uma preocupação, eu tenho conversado, inclusive, com alguns brasileiros aqui, nem todo mundo tem plano de saúde, as pessoas estão preocupadas. E, realmente, assim, eu vou ser bem sincero para vocês, se vocês falam, por exemplo, do SUS, um hospital público do lado de cá do Oceano Atlântico, de qualquer país desse continente, ele tem uma qualidade pior, entendeu? Não tem a estrutura. Claro que eu estou falando de hospital público. Se você for para você tem condições de ser hospedado aqui em hospitais tops e 5 estrelas, enfim. Mas a gente está falando do acesso ao povão mesmo, tá? Então, assim, é realmente uma preocupação. A África do Sul recebeu doações que foram mandadas pelo Jack Ma, aquele bilionário chinês, mandou para a União Africana, que foi dividido aqui para os países, porque tem pelo menos 10 países africanos que não tem um respirador sequer. Mas eu vou falar aqui da estrutura da África do Sul, que é considerada menos pior se a gente comparar com o continente. Então, a África do Sul ela tem atualmente 3.318 leitos de terapia intensiva, né, disponíveis, só que a maioria está em hospital público, em hospital particular, 2.140 desses leitos. Então, você tem 2.722 camas de alta assistência no país, né, mas você tem só 1.082 no setor público. De leitos hospitalares, de um modo geral, você tem 119.416 leitos. Né, e aí eu estou somando público e privado. Então, a demanda, isso é suficiente? Não.
Porque num cenário otimista, com confinamento nacional e tal, durante o pico da infecção, inclusive, autoridades estão prevendo que o pico do novo coronavírus na África do Sul seja atingido em setembro, tá? Então, assim, durante esse pico, só em setembro. Bom, o confinamento empurrou um pouco Pra isso, frente, né? Pode ser, exatamente. E as notícias estão sendo atualizadas a todo momento. Qual é o número Eles estão atual agora aí, Vinícius? Qual é o número de mortes? A África do Sul ainda é o terceiro país com o maior número de mortes? Não. Em número de mortes, é o quarto, deixa eu atualizar aqui. É o quarto do continente. Primeiro vem a Argélia, Egito, Marrocos e depois vem a África do Sul. Até agora, 90 pessoas já morreram aqui por conta do novo coronavírus. Mas em número de infectados, número de casos confirmados, a África do Sul é o país com a maior quantidade de infectados. Na verdade, assim, a África do Sul e Egito estão ali. Cada hora porque a diferença deles é de menos de mais ou menos de 15. Agora, por exemplo, a África do Sul está com 4.793 casos confirmados. E o Egito está com 4.782. Quer dizer, você tem 11 de diferença. A diferença está... Se a gente for pensar assim, relativamente, assim, 90 casos para um país de 60 milhões de habitantes, né, é um número relativamente baixo. Se a gente for comparar com os países europeus, os próprios Estados Unidos, obviamente que a população é muito maior lá e aqui, né? E a própria Argélia, que já registrou 432 mortes. A Argélia é o país com mais mortes. E uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, existem duas preocupações aqui nas autoridades desde o início. Primeiro, a questão da violência, né? Tipo assim, medo de saques, lugares que forem sendo saqueados e tal. Principalmente as pessoas mais antigas, que lembram de alguns episódios do apartheid, enfim, algumas pessoas tinham um certo medo desse tipo de coisa. Então as pessoas estavam com medo de saques começarem. E assim, tem muita gente com receio de ataques, de xenofobia. A África do Sul tem um pouco tem uma fama no continente de ser um país, um povo um pouco xenófobo, principalmente com relação a outras nações africanas mesmo. Então, assim, aqui, semanas atrás, antes do lockdown começar, eu estava com a Paola, uma outra brasileira, e que vai conversar com a gente amanhã, e um amigo meu russo, né? Aí já o brancão, careca, a gente tava passando em Mabonê, que é um bairro super cool aqui e tal, e aí uma menina gritou de cima do prédio assim, coronavírus, coronavírus! Na verdade, a gente levou numa boa e tal, mas eu entendi, tipo assim, ela se referiu principalmente a esse meu amigo russo, tipo assim, é um gringo, coronavírus, ele tá trazendo coronavírus para cá. E quando eu estava em Alex, algumas pessoas gritaram pra gente, inclusive tinha uns caras que tinham bebido um pouquinho, e aí eles partiram, né? Coronavírus e tal. E aí a minha amiga belga teve que explicar, não, a gente não está infectado, a gente não trouxe coronavírus para vocês. Eu não sei se você conseguiu falar com a Marina para falar como é que está a situação lá no Quênia, mas lá no Quênia eu conversei com brasileiros, inclusive com elas, e lá existe um receio maior de xenofobia, deles atacarem qualquer gringo. Porque é o seguinte, querendo ou não... Isso que eu ia te perguntar sobre as fake news, né? Que assim, tanto aí quanto na Tanzânia também, quanto no Quênia, assim, tem uma fake news que está sendo disseminada de que, se no norte de Moçambique também, de que o coronavírus é uma doença de branco. Só branco pega. Né? Exatamente. Isso aqui rolou um pouco também no início, mas algumas pessoas, poucas pessoas, aqui pelo menos na África do Sul, que é, digamos assim, mais evoluído, né, no país, assim, as pessoas, tipo, o governo aqui criminalizou a prática de fake news, assim como na Tanzânia, no Marrocos também, outros países. Então, assim, teve gente presa porque estava espalhando esse tipo de notícia, mas no início eu cheguei a falar com pessoas em townships que leram isso. É doença de branco. Mas depois caiu a ficha, né? Tipo assim, não tá pegando todo mundo. O problema é o seguinte, não é uma doença de branco, mas é uma doença, entre aspas, de rico. É uma doença de quem viaja, né? Por quê? Como é que o coronavírus entrou nos países africanos? De gente que ou era africano que viajou, ou era gente que estava vindo para cá, estrangeiro que trouxe, né? Então, quais são os países com mais casos? São países com fluxo de turistas, né? Um fluxo maior. Né? Você tem África do Sul, Egito, Marrocos, Argélia,
esses países. Então é normal, talvez, por exemplo, o Sudão do Sul tem 5 casos confirmados ainda. Das duas, uma. Ou há falta de transparência, porque é um país que tem uma série de problemas como, como é que fala? Problemas de conflitos, Está dificuldade saindo de de uma se guerra testar. civil que está difícil de terminar, né? Então, assim, Exatamente. onde há guerra civil, não há liberdade de imprensa, né? Exatamente. Então você tem, por exemplo, nos 3 primeiros meses deste ano, em países africanos, no continente todo, quase 8 mil pessoas morreram por conta de conflitos armados que aconteceram. De diferente, tem ataque terrorista, você tem protestos que terminaram em confusão, você tem um monte de coisa. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de conflitos armados, a realidade da África do Sul é diferente. Aqui, os conflitos armados que aconteceram nos 3 primeiros meses foram mais protestos que terminaram com tiroteio, confusão, guerra de gangues de táxi, né, de motoristas de vans, gangues de traficantes. Na Cidade do Cabo isso é um problema. Então foram quase 500 conflitos armados que terminaram com 30 mortes. Então a gente tem outras questões que são mais, digamos assim, mortais do que o novo coronavírus está sendo na África do Sul e no continente também. Então, assim, chegou-se a essa conclusão, querendo ou não, esta é uma doença de rico que viaja. Só que os gringos trouxeram a doença para países africanos. O primeiro caso africano foi de um sul-africano, foi de um sul-africano que esteve na Itália, né? Então os primeiros casos foram sendo assim. Então ficou-se aquela imagem de que gringo está trazendo para cá. Então aqui na África do Sul rolou sim essa coisa de ser uma doença de brancos, mas não foi muito adiante. Pelo menos nas favelas onde eu estive, eu conversava. As pessoas estão cientes, mas não se tem um cuidado máximo como está tendo, por exemplo, nos bairros de classe média, porque o desespero é maior. As pessoas, né, literalmente, elas trabalham, elas deixam de comer o almoço para pegar o jantar. Então elas estão preocupadas com a questão econômica. E o governo está sendo elogiado porque ele tá equilibrando essa questão a preocupação humana, a preocupação com a saúde do povo, mas também a preocupação econômica, né? Você tem o setor do turismo que está sendo bastante castigado, você tem outros setores que estão sofrendo também, mas assim, existe tem que tá tendo esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então agora, dia 30, acaba o lockdown, acaba o período de confinamento nacional, mas não vai acabar de uma hora para outra. O governo mesmo falou, é preciso que se tenha, digamos assim, as restrições vão sendo suspensas gradativamente. Então, o que acontece? Tem agora uma escala de 1 a 5, e isso vai ser de acordo com as cidades. Então, assim, por exemplo, Joanesburgo, Cidade do Cabo, são lugares que estão com nível 5, porque tem mais casos, tem uma coisa... Então, assim, o governo viu que não dá para você generalizar as regras, né? De repente, uma cidadezinha que está com muito mais calma, muito mais tranquila, não tem um fluxo de viajantes muito alto. Então, essa cidade já está com um nível de atenção um pouco mais... já pode ser mais flexível, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Vinícius, outra coisa aqui. Desculpa te interromper. Você falou que o governo aprovou uma lei para criminalizar pessoas que estavam divulgando fake news, né? Isso me lembrou de uma coisa que alguns outros países africanos também aprovaram leis semelhantes, mas aí os presidentes estão exacerbando os seus direitos para mandar prender, inclusive, opositores políticos, como no Uganda, como no Camarões, né? A África do Sul é um dos países aí no continente africano em que há mais liberdade para a imprensa ser livre, né? Assim, uma amiga nossa comum, a Camila Conder, há pouco tempo começou a trabalhar com os Repórteres Sem Fronteiras. Eles divulgaram um ranking anual na semana passada. E ela me mandou alguns dados, e eu até separei aqui, que a África do Sul é o terceiro país com maior liberdade de imprensa. Só perde para a Namíbia, que está em primeiro lugar, e Cabo Verde, que está em segundo. São os 3 países com mais liberdade de imprensa aí, né? Os piores, só para a gente falar dos piores, né, são a Eritreia, fechadíssimo, e o Djibouti, né? Todos eles ali naquela região do chifre da África ali. Então, como é que é o trabalho de jornalista aí, Vinícius? Assim, aí é um lugar em que você tem liberdade, mas tem liberdade mesmo? Como é que é a liberdade? Como é que você sente a liberdade em ser jornalista aí?
Olha, eu me sinto mais livre aqui do que nos outros países africanos onde eu estive. Por exemplo, eu estive na Nigéria, enquanto eu estava fazendo uma imagem do prédio do Banco Central, vieram seguranças e tomaram meu telefone. E aí foi um momento até um pouco tenso, assim, que eu, né, conversando com o coordenador deles para poder devolver o meu telefone. Existem países muito piores. Não é fácil realmente aqui. Mas eu acho tranquilo. Bom, para vocês terem uma ideia, eu consegui um visto que me permite trabalhar aqui legalmente como jornalista até o ano que vem. Eu tenho um visto de 3 anos. Então, assim, você tem uma certa... O governo tem facilitado o nosso trabalho, o governo entende, como eu falei, ele entende que o jornalismo é um serviço essencial. A gente tem feito, por exemplo, sábado à noite eu estava numa coletiva com o ministro da Saúde virtualmente. Né? Então, o governo tem feito essa... No início, eu vou ser bem sincero, o governo eu acho que estava assim, priorizando a mídia local, estava meio que ignorando um pouco a mídia internacional, mas isso foi mudando um pouco, a gente foi se organizando. Eu não trabalho sozinho assim, eu não fico isolado aqui. Eu faço parte da Associação de Correspondentes Internacionais da África Austral e a gente tem um diálogo interessante com o governo, mas assim, o que eu sinto na prática, no dia a dia? Às vezes a gente pede alguns dados, por exemplo, no grupo da polícia. A gente tem um grupo com a assessoria da polícia. Às vezes eles divulgam informações, às vezes não divulgam, mas de um modo geral, eu sinto uma certa desconfiança não só aqui, mas em outros países, uma postura assim, de desconfiança com a mídia internacional. Quando você fala que é jornalista, eles já associam logo à espionagem. E é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, mas por que você está aqui na África do Sul? E uma vez, uma conversa com uma menina, ela perguntou assim, mas qual o interesse do Brasil na África do Sul? Por quê? Tipo assim, na verdade, ela me viu como a cara brasileira aqui, como se eu fosse, tipo assim, o Brasil quer alguma coisa aqui. Então, assim, vamos ver, vamos ficar de olho. Mas, assim, o que eu sinto nos órgãos governamentais? Eu não tenho dificuldade muito de acesso aqui a certas informações. Em alguns casos, não dá para a gente generalizar. Várias vezes eu já pedi informações públicas, por exemplo, e não consegui. Simplesmente meus pedidos foram ignorados, e-mails também. Então, assim, depende muito... Mas a liberdade, você se sente confortável? A liberdade. Eu me sinto livre, eu me sinto tranquilo para trabalhar aqui. Né? No que diz respeito olha, eu não vou ter medo. Por exemplo, eu já estive em países... Quando eu estava pensando em brasileiros para te mandar contatos, eu já estive em países onde eu sei que tem brasileiro lá e fala, cara, a gente não pode expressar a nossa opinião livremente, porque senão o governo vem e tal... E na hora de eu pedir a renovação do meu visto, por exemplo, é complicado. Exato. Então, assim, neste sentido, eu acho que a África do Sul realmente está um pouco mais tá mais avançada. Tem uma amiga que está fazendo uma tese de mestrado e ela falou o seguinte, as grandes últimas mudanças aqui na África do Sul, no continente africano, como, por exemplo, esses ditadores, os últimos ditadores que caíram, Omar al-Bashir, na Argélia também, esses movimentos... Mugabe... E eu acho assim, me corrija se eu estiver errado, mas esses últimos movimentos só aconteceram porque teve o envolvimento do exército. Pode até ter havido pressão da mídia, mas foi mínimo. Aqui na África do Sul, não. O Zuma caiu bastante porque a mídia investigou, a mídia cobrou. Claro que tinha pressão porque ele estava respondendo. Na época que ele caiu, tinha muitos processos, né, acusações contra ele, inclusive... tendo favorecido... Aqui na África do Sul, estava mais ou menos, quando eu cheguei, estava mais ou menos rolando um cenário bem parecido com o da Lava Jato aí no Brasil. O que acontece é que, no lugar das empreiteiras, aqui tinham os Gupta. Gupta é uma família de milionários indianos daqui, descendentes de indianos daqui, que tinham empresas ligadas, a família ligada a empresas de vários ramos, vários setores, empresas que tinham contratos com o poder público. Então, assim, houve uma grande pressão da imprensa em investigar. Aqui você tem sites de jornalismo investigativo, você tem sites que se dedicam mais a fazer esse tipo de trabalho. E, assim, os sites que você não vê, é inadmissível você pensar um site desses na Eritreia, no Sudão do Sul, por exemplo. Então, em se tratando de liberdade de imprensa,
Eu acho que sim. Tanto é que assim, eu poderia estar. Algumas pessoas acham que eu deveria, já que eu cubro o continente, poderia estar em Nairobi, por exemplo, no Quênia, que é mais central. Mas assim, um dos fatores também que me fizeram vir para a África do Sul foi essa questão de ter mais liberdade para poder trabalhar. Assim, eu não sinto no exercício. Você vê a transparência não é 100%, mas assim, eu não me sinto ameaçado como jornalista aqui, entendeu? Já houve casos de jornalista processado, esse tipo de coisa, que é uma coisa assim que a gente sabe, está acostumado a lidar. Mas você vê, por exemplo, Moçambique está uma situação mais complicada que a Paola pode falar amanhã, inclusive com caso de jornalista desaparecido. Você estava falando que você se sente bem, que você escolheu aí a África do Sul para ser sua base, então eu queria que você contasse como foi a escolha de sair do Brasil, você é um jovem jornalista negro aqui no Brasil, indo para ir para a África do Sul e se estabelecendo aí. Quais foram, por que você escolheu, né? Como é que você chegou à escolha da África do Sul e por que, né, fazer essa migração e se estabelecer aí? Ó, vai dando uma olhada, eu não sei se tem gente fazendo pergunta, eu sei que alguma pessoa falou sobre adaptação, eu já falei um pouquinho aqui, mas assim, os choques que tiveram no início, né? Aqui no Brasil eu sempre me defino, me apresento como branco, como negro, mas aqui eu sou branco. Aí eu sou negro, mas aqui eu sou branco. No norte de Botsuana, foi engraçado, eu gosto muito de criança, mas a primeira vez que eu vi crianças apavoradas olhando assim para mim. E aí o negro local, que é um amigo lá que me ajudou a circular no norte de Botsuana, e ele bateu no meu ombro e falou assim, liga não, elas não estão acostumadas a ver gente branca. Então, assim, eu já cheguei à conclusão de que me disseram, não, você é branco porque você é gringo, você é estrangeiro e tal, enfim. Isso foi um dos choques, né, que eu tive aqui. Mas por que eu decidi? Eu tinha saído de uma TV que eu trabalhava aí no Brasil, tinha sido demitido, e aí eu falei, bom, eu quero eu acho que está na hora de ter essa experiência internacional, queria isso no meu currículo, eu quero, e a África do Sul foi um dos países, eu sempre pensei nisso. A imprensa brasileira não tem correspondente no continente africano, não tinha, pelo menos assim, muito atuantes. Eu sei que tem jornalistas aqui, alguns não estão muito atuantes na área, estão se dedicando a outras atividades, mas foi um dos motivos, e eu também falei assim, é um país que eu sei que onde eu vou conseguir melhorar o meu inglês, eu vou estudar nos primeiros meses, vamos ver como é que vai. E assim eu fui ficando, estou aqui há quase 2 anos. Né? Então, assim, eu elegi a África do Sul por essa questão de ser um dos países o país mais desenvolvido do continente, essa proximidade com o Brasil, tem muitas semelhanças, essa facilidade. Então, assim, eu acabei vindo realmente para cá. Essa questão do inglês, só um parênteses aqui, foi uma surpresa. O país tem 11 idiomas oficiais, o inglês é só um deles. Você consegue ver a diferença? Por exemplo, muitos negros que eu conheço não gostam de falar inglês. Falam, porque é internacional e tal, mas eles preferem falar os idiomas locais. Completamente, aliás, negros só não, porque tem os africanos também, né, eles também muitos preferem, que é majoritariamente branca. Então, assim, você tem a preferência de muitos deles pelo idioma local. Então, eles falam inglês quando eles falam, né, com outras pessoas, estrangeiros e tal. Mas, assim, realmente, a Aline está falando que o sotaque deles é lindo. Realmente, muito curioso. Lá. Juliana Blans também, que está participando aqui, também está falando sobre as realidades lá de Cape Town. E os sotaques são muito diferentes. Esses dias, uma palavra nova que eu aprendi foi baga. Eu estava no restaurante morrendo de fome baga. E eu falei assim, baga. E a mulher falou assim, você sabe o que é baga? Você sabe, Alexandre, o que é baga? Não, o que é baga? Aí a mulher falou assim, olha, só tem baga. Não pode, a cozinha já está fechada, porque só tem baga. Eu falei, o que é baga? Baga. E a mulher olha assim, baga. Eu falei, mas o que é baga? Ela olhava, mostrava o cardápio e eu não sabia. Eu falei assim, mas eu tô baga? O que é isso? Eu não achava nenhuma palavra que começava com B. E aí ela apontou pro baga, né? Tinha uma pessoa comendo baga. Baga, burger, hambúrguer, hambúrguer. Então eles falam baga, né? É igual o brother, bro, bra, brother, bra. Então, assim, você consegue... demora um pouquinho para você ir se adaptando. Um dia eu entrei no Uber, no carro, no Uber, e aí o motorista perguntou assim para mim, o turuto. Eu falei, oi? E ele, o turuto. Aí eu falei, devagar, por favor, fala devagar. Aí ele, ruto,
Aí eu falei, which route? Eu falei, rota. escolhe a rota que o senhor quiser, segue o GPS, porque ele juntou tudo. Então, assim, é um pouco complicado quando você se acostumar com o sotaque, né? É diferente. Então, assim, você consegue identificar. Eu não consigo identificar a etnia das pessoas, né? Um amigo meu, por exemplo, que é de uma cidadezinha, ele é africano. Assim, ele falou o inglês passou a ser parte da vida dele com 16 anos. Então ele fala, Vini, meu inglês não é muito perfeito, não tem problema. E agora ele veio para Joanesburgo e ele achou absurdo, foi um choque, que ele falou assim, poxa, mas você está você não encontra muita gente aqui para falar africanos, então ele fica meio deslocado. Joanesburgo, que é um lugar, né, cosmopolita, é uma cidade onde você encontra mais pessoas falando inglês, assim, isso é muito mais fácil. Mas, e aí sim eu escolhi a África do Sul para vir, foi um país, eu estou aqui ainda descobrindo, né, essa nação, que tem muitas coisas semelhantes com o Brasil. Nunca, né? Não vai deixar de descobrir nunca, né? Nunca. É um lugar incrível, é uma coisa assim. Todo mundo pergunta a África do Sul, a primeira pergunta fala sobre violência, perigo e tal. Eu não vou pintar um lugar como paraíso, porque não é. Da mesma forma que eu não chamo o Brasil de paraíso. Entendeu? Teve uma menina que era uma ativista que estava aqui um dia, eu conheci, estava brasileira. Você é sortudo, você mora no paraíso. Eu falei, eu não chamaria de paraíso. Então vamos lá. Por exemplo, a África do Sul, de acordo com os últimos dados da polícia, o número de assassinatos foi o equivalente a 58 por dia. Né? Eu já falei que uma mulher assassinada a cada 3 horas, 16 pessoas sequestradas por dia. Né? Sequestro era o crime que mais me preocupava desde que eu vim para cá. Porque é o tipo de crime que aumentou 139% nos últimos 10 anos. O que acontece é o seguinte, eu não tenho como comparar com os dados brasileiros. O que eu falo com as pessoas, e eu gosto muito quando eu encontro, por exemplo, profissionais de turismo responsáveis, que mandam a real mesmo. Olha, essa é a realidade. Quer vir, venha. Você vai encontrar um país fantástico, gente alegre, gente, sabe, interessante, cenários, as paisagens, você vai para os lugares aqui. A África do Sul é um país muito lindo. Então, assim, só não seja uma topeira, achando que você vai ficar com o seu celular aí, como você chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, em lugares também, grandes capitais. O risco que você corre aí é o risco que você corre aqui. Entendeu? Então, assim, e aqui eu sou alvo, como eu te falei. Aqui eu sou gringo, sou estrangeiro, sou, entre aspas, branco. Então, né? Eu sou alvo. Então, assim, realmente, como eu falei assim, a pobreza é gritante. Realmente, Bernard Raeli está falando, realmente, Bernard Raeli. Realmente, mas ao mesmo tempo você vê, você consegue fazer turismo de luxo em países aqui da África. Você acaba indo, você vê são diferentes Áfricas do Sul, né? Digamos assim, diferentes Áfricas, né? Então, assim, você consegue, cara, os safaris aqui, eu acho que é um lugar, experiência incrível fazer safari. Você tem as cidades, Durban, por exemplo, que é uma cidade, a África do Sul é o país que concentra a maior colônia da Índia, fora da Índia, colônia de indianos fora da Índia, né? Então a comunidade indiana aqui é muito forte. Você come-se muito bem aqui. Então, assim, você vai para Jeffers Bay, você faz a Garden Route toda ali, que até é muito... Eu conheço várias pessoas, já hospedei gente que está viajando de mochila e tal, pega o carro e vai fazer aqui, você não tem problema nenhum. Então, assim, não é que você vai vir para cá, você vai ser assaltado. Da mesma forma que não é que eu falo, o Brasil não é 100%. Gabriel esteve lá em Soweto, acabou de falar, realmente é um lugar incrível. E é um lugar que você vê aquelas senhorinhas que você fala, né, as gogos, e são pessoas muito simpáticas. E isso que me chamou a atenção desde quando eu cheguei aqui. Como as pessoas conseguem sorrir com uma facilidade. Eu lembro que um dia eu peguei um ônibus, fui andar, né, hoje eu já ando de van, eu ando de transporte público, ando de tuk-tuk, de todo tipo de transporte, para ver, né? Bianca está pedindo para falar da cultura dos cabelos aqui. Vou falar. Para você saber, faltam 3 minutos para a gente cair, mas quando cair aqui a gente volta. Tá? A gente pode voltar, não tem problema nenhum. A gente faz um encerramento, a gente fala dos cabelos, da história das perucas que você estava falando aí, né? Se você quiser falar da história do branqueamento também, mas isso aí a gente vai esticar bastante a conversa, mas vamos lá. Fala então aí, vamos. Não, olha só, então você usa o transporte público aí, né? Que é legal. Eu uso transporte público, não tem problema.
Fui assaltado uma única vez na minha vida, a mão armada foi aqui, mas assim, no primeiro você fica com aquele trauma, aquela coisa toda e tal, mas depois você ignora. E é realmente uma coisa que eu queria passar, assim, como não só esse país, esse continente, um país que já foi tão castigado pela vida, e dá todos os dias lições pra gente, né? Você encontra uma pessoa que você tá vendo, você vê aquele sapato surrado, aquela pessoa que tem aquela vida difícil, aquela pessoa que às vezes sai de casa sem tomar café e tudo, e essa pessoa te dá um bom dia com um sorriso tão simpático, um sorriso tão verdadeiro, que realmente você vira e fala, cara, assim, é o tempo todo este país, esse povo te dando lições de que, olha, nada é tão ruim que não possa ser piorado, mas vamos sorrir, vamos encarar. Entendeu? Eu acho que a gente vai precisar realmente de mais um tempo, porque eu queria falar, depois das perucas, da questão da música aqui, que é algo que me chama muita atenção. Sim, vamos Mas falar de vamos música, falar, vamos falar de livro. Você está devendo, tem que falar também. Vamos. Tem uma dica E de do uns livros Voxo, aqui de não uma, vou de deixar uma você esquecer, não. sul-africana, do Voxo. Eu só não vou dançar Voxo, mas eu recomendo, eu digo para vocês procurarem aí no YouTube. Então é o seguinte, o que me chamou a atenção aqui? O cabelo. Muita sul-africana, a sul-africana é negra. É muito comum que ela use peruca. É muito comum que elas usarem peruca, né? Eu chegava no centro da cidade, isso não só aqui na África do Sul, mas me chamava a atenção que assim, os camelôs, você tinha camelô especializado em peruca. Você tinha as armações, né? Que você fica assim, você deixa as perucas e os cabelos. Você tem peruca Black Power, você tem peruca Crescent, mas a maioria é bem lisinha. Então, assim, bom, tem várias formas de você interpretar isso, né? É uma referência e uma reverência à branquitude? Talvez, porque as perucas normalmente são lisas, Chanéis e tal, Chanelzinha aqui, aquela coisa, né, curtinha assim. É uma forma prática, versátil. Não quero ficar tendo muito trabalho com cabelo, eu vou ali, pego uma peruca, hoje eu tô assim, amanhã eu tô assado, não sei o quê. É uma forma barata de se cuidar do cabelo. Quem tem cabelo crespo sabe como é caro, é difícil. Então, assim, é algo que é muito sem julgamentos, é uma realidade. Vai cair em 10 segundos vamos e voltar. A gente volta, tá? Até porque a beleza. Juliana está falando das lojas de peruca em Durban, né? Espera aí que a gente vai voltar. Pronto, vamos lá. Vamos continuar da onde você parou. Estava falando das perucas, né? Então, as perucas. Aqui, obrigado por quem falou que o aniversariante está arrasando. Eu só não perdi quem foi. Está falando que você está arrasando. Então, assim, eu achei muito interessante quando eu vi essa questão, e era muito normal aqui. Eu entrevistei uma brasileira que ela tem aqui uma rede, ela tem um salão e ela foi uma empreendedora aqui de sucesso, enfim, ela tem os produtos brasileiros. Não adianta, assim, a escova progressiva aqui é muito popular nos salões. Chama-se Brazilians. Então, é o tratamento muito procurado. Chama Brazilians. Aliás, o cabelo, inclusive nas perucas, entendeu? Quando você procura, por exemplo, as perucas, o cabelo brasileiro, que, na verdade, assim, existe o cabelo originalmente, realmente brasileiro, e existe o cabelo que eles chamam de brasileiro, mas parece que é um tratamento, enfim. Mas, de um modo geral, a questão estética do Brasil é muito forte aqui. Tanto que você tem a escova progressiva, né, que se chama Brazilians, é um tratamento que eles usam muito. Então, assim, mas as perucas, isso ainda é realmente muito forte entre as negras, né? E, assim, é interessante porque você tem um apelo, né, visual muito forte, mas é engraçado que tem umas amigas negras que elas falam assim, que elas são naturais, em termos de corpo, né? As brasileiras são fakes, assim. Foi uma brincadeira que ela fez, porque a mulher brasileira tem a fama, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, de ser plastificada, né? De colocar silicone, de vai lá e fica na academia o tempo todo. E a sul-africana não. Lindo, aquela mulher magra, com quadril largo, que às vezes come asa de frango. Um dia eu estava no supermercado e tinha uma menina que comprou uma bandejinha assim de costelinha de porco e um pacotinho de tipo essas batatas Cheetos, né? Aí eu olhei para ela assim, né? Brinquei. Eu tenho mania de chamar de fila de banco, de supermercado, farmácia para mim, é para bater papo, para fazer amigo, né? Entre aspas. Mas assim. Conversa de fila, né? Aí eu virei pra menina, uma menina linda, assim, 20 e poucos anos, morena, também tava com uma peruca. Tá falando aqui que adoram
pé de frango também. Pé de frango, eu vi, mas isso a gente vê muito nas townships, quando a gente vai nas favelas, a galera monta assim nas esquinas, tem aquelas pessoas que nem vendem o churrasquinho, né? Se você for, não só na township, quando você vai em Mabonê, por exemplo, e você sai daquelas ruas turísticas, na rua de trás, de repente, que é a rua mais Real Africa mesmo, você vê gente assando pé de frango e outro aperitivo que é muito usado aqui, que é o ovo cozido. Né? Tipo assim, às vezes você vai num estádio ou num lugar, assim, um evento, tem aquele cara com aquela bandeja de ovos, uma questão de um pouquinho de, como é que fala? De sal para a pessoa comprar o ovo cozido e Sei, tal. sei, sei. Então isso é muito comum. E aí eu virei para essa menina que estava com uma bandejinha com a costelinha já pronta, né? Que ela comprou. Aham. A costela de porco e os chips. Eu olhei e falei assim, esse é seu almoço? Ela, é. Foi legal. Você malha? E ela riu assim para mim e falou, não. O DNA é impressionante. Esse povo não come muito. Assim, tem muita gente que não se liga muito nessa questão de comida saudável e tal. Embora tenha na culinária sul-africana, tenha muito legumes, carne, assim, mas eles comem muita, vou usar uma palavra aqui, muita porcaria, digamos assim, né? É a costela de porco, aquelas deliciosas porcarias. É o frango, é a coisa frita na gordura, assado, faz muita coisa assim. E eu acho isso é interessante, porque eu acho que está no DNA desse povo. Normalmente, assim, você não vê pessoas. Tem pessoas mais gordinhas? Tem, mas sinceramente, eu não tenho dados estatísticos para dizer em relação à população. A população obesa, mas eu não vejo muito assim. De um modo geral, eu acho que eles estão. É um povo em forma, assim. É um povo que está em forma. Você vê as academias cheias. As academias até que estão cheias e tal. Tem Você vê muita academia gente aí? Muita malhando. academia? Você Tem malha na a. academia também? Então, eu parei de malhar Malhava em antes da janeiro do ano. quarentena. Malhava. Eu parei de ir, foi em janeiro do ano passado. Aí em fevereiro eu comecei a viajar. O ano passado eu viajei bastante. Eu fui para a Nigéria em fevereiro, cobri as eleições, aí depois fiquei fazendo umas viagens. Depois teve Moçambique com os dois ciclones, eu fui para lá e tal, e acabou não voltando. O ano passado eu fiz uma substituição. O dinheiro que eu pagaria para a academia, eu investi em viagens. O ano passado eu viajei bastante. Eu acho que eu tô mais magro, com menos músculo, mas eu acho que eu tô mais feliz e com mais memórias boas, entendeu? Então, assim, eu acho que foi Sim, bom o sim. investimento. Mas, Tem uma assim, história eu vejo sua, isso. tem uma história sua que eu acho interessante, assim, de várias pautas sobre as quais a gente já conversou, né? Você foi para a Nigéria e você conheceu lá um mercado ilegal lá de venda de produtos para branquear a pele, né? Isso aí é muito. Assim, eu sei que no Ruanda, o presidente Paul Kagame lá, ele baixou um decreto proibindo o tipo de venda desses cosméticos lá, porque tinha muita gente se intoxicando e tendo queimaduras graves na pele, né? Isso Então, é algo que acontece aí também na África do Sul. Você é, andou investigando um pouco, né? Isso, né? andei. Eu comecei a fazer um documentário sobre isso. Aí depois eu fui roubado e o meu material estava nesse. Enfim. Agora eu estou Putz. recomeçando. Eu recomecei a fazer um documentário sobre branqueamento de pele. Inclusive, entrevistei uma pesquisadora que lançou um livro sobre isso. Um estudo. Ó, Ela fez a da Bárbara pesquisa dela. Kopp, que nos abrilhanta também com a presença aqui, está falando que acho que ela conhece essa história também. Então, vamos lá. Só um parênteses. Então, na Nigéria, eu fui para Lagos para tentar fazer mais matérias diferentes, além de ter entrevistado, ter coberto em Abuja as eleições, eu fui para Lagos, porque tinha duas matérias que eu queria fazer. Uma delas era que na Nigéria, se você tenta suicídio e não morre, você vai preso. É uma lei colonial ainda que não foi banida, e tem uma advogada lá tentando revogar essa lei, né? Enfim, acabar com essa lei. Entrevistei um menino que estava deprimido, mas acabou, enfim, sendo preso com outras pessoas que tinham problemas mentais, enfim. E é um desafio ainda. A outra pauta que eu queria fazer foi essa questão do branqueamento. Eu conversei com pessoas, mas ninguém queria me dar entrevista. Entendeu? E aí, assim, era muito engraçado. Quando eu vi uma mulher na minha frente, eu consegui identificar, a mulher era laranja, assim, a cara dela. Né? E aí me disseram que é o seguinte, como é que você identifica? A pessoa vai clareando o rosto, você olha esses riscos aqui do dedo,
Os que nódulos, né? eles ficam escuros, né, essas marcas, e a orelha. Porque a mulher passa, às vezes, no rosto, mas não passa o creme aqui, ó, né? Então fica o rosto, às vezes, mais claro, e a orelha preta, isso aqui também preto. Você E falou aí eu mulher, comecei... tem a mais mulher que compra esse É tipo de mais mulher. É mais mulher. Entendeu? Esse assunto é um assunto interessantíssimo, muito sério. Porque é o seguinte, eu entrevistei um dermatologista, eu falei com ele, olha só, mas assim, a grosso modo, a pele é de cada um, eu não posso fazer o que eu quiser com a minha pele, etc e tal. Eu falei assim, olha, quando isso passa a ser um problema de saúde pública, isso pede intervenção do governo. Tanto que em países africanos aqui, esse comércio é ilegal. Pelo número pelo grau de... Porque esses produtos eles são muito agressivos, entendeu? Então, assim, tem vários tratamentos aqui na África do Sul também, apesar de, em teoria, isso ser ilegal, você encontra. Aí uns falam assim, não, mas é ilegal a produção. Aí o cara vai lá na República Democrática do Congo, na Costa do Marfim, e compra. Então, por exemplo, eu tive uma vez, eu fui para o centro, e aí essas pessoas que acham que botar a câmera escondida, não sei o que e tal, é muito fácil. Eu fui com uma câmera escondida para tentar gravar o comércio. E aí, assim, a câmera, em vez de apontar para os produtos, a câmera estava apontando para o teto. Então eu pegava a conversa, eu gravava as conversas com os caras, mas eu só pegava o teto das lojas. Assim, pouca coisa eu consegui gravar. Mas você pega os produtos, você não vê procedência. Tem um produto, tem um tipo específico que é assim, voltado para homens. Porque existe ainda aquela coisa, né, de homem, mas o homem às vezes usa e não admite. Não é só o homem, tem muita mulher que usa e não admite. Eu tive num mercado aqui, em Ouville, que é um bairro mais degradado, vamos dizer assim, um mercado popular, e a mulher, eu conversei com uma outra mulher, a cara da mulher também é bem clarinha, a mão é um pouco mais clara. O que eu entendi? Ela só usa no rosto e na mão. E o tempo todo ela usa roupa de frio, mesmo no calor. Porque é o seguinte, ela não tem uma, como Sheila está falando aqui, é uma grande pauta. Realmente, é. é uma pauta Oi, Sheila. sensacional. Ele entrou aqui. E nossa Tudo bem? mestra. E assim, a gente está vendo aqui, quer dizer, é um produto caro, isso não começou ontem, tá? Isso é algo que vem assim de décadas já, faz parte, digamos assim, da cestinha de farmácia de alguns sul-africanos. Eu falo mais, realmente a sul-africana usa mais, embora seja impreciso a gente dizer qual o produto qual o percentual de uso disso, tá? Realmente, a Carolina está falando aqui, é mais comum usar só no No rosto. rosto, E né? eu acho que tem a ver com o custo desses produtos. Eu consegui fazer com que uma mulher me desse uma entrevista, e eu perdi essa entrevista, vou ter que fazer de novo. E era uma banca que, tipo assim, era uma banca dessas que vendem tudo, e esse era o produto, era o carro-chefe da banca, assim. Né? Justamente o que mais se vendia lá. Era esse tipo, eu falei assim, olha, qual é o mais barato? Era o mais barato, custava assim, sei lá, R$ 30, e o mais caro era digamos, eu acho que devia ter uns 400 ml, e era um pote que custava mais ou menos R$ 300. Aí eu até virei para uma amiga minha e falei assim, olha, um creme para o corpo, que custa no Brasil, por exemplo, R$ 300. Isso é caro ou barato? Ela, caro. Ela tá falando, para os meus padrões, isso é caro. Uhum. E é um produto que, não, ela falou assim, em 2 semanas você já consegue ver a sua pele clareando. Então, assim, é um tabu, é uma coisa assim que muito... Cara, na Nigéria eu vi um anúncio de emprego que tinha lá uma observação, gente com pele clara tem preferência. Então, assim, é uma questão muito... É difícil, uma coisa assim, é muito complicado, sabe? E existem pessoas que acham realmente que com a pele um pouquinho mais clara você vai ter sucesso no amor, sucesso profissional, mas isso realmente faz um mal danado para a pele. Você tem injeções, a injeção é a mais cara, é o tratamento mais caro. Dizem que algumas pessoas conseguem, algumas celebridades usam. Eu cheguei a entrar em contato com uma cantora aqui, na verdade com o empresário dela, e aí eu queria, porque é uma mulher que parece que fala abertamente, assim. Mas aí o empresário dela, para ela me dar entrevista, o empresário queria negociar. Não, para a mídia internacional nós cobramos uma pequena fee, uma pequena taxa. Eu falei, Aham. então eu agradeço, eu entendo, mas eu não pago por entrevistas. Ele, não, mas você sabe como é que é, né? Um estilo de vida caro, etc. E tal. Eu falei, não,
é um direito dela, um direito de vocês, que, né, querer cobrar, eu prefiro não pagar, eu acho melhor e tal. Depois eu fui ficar sabendo que essa cantora estava meio falida e tal, aí era uma forma de Por repente, isso ela tentar queria te achacar indiretamente. aumentar o income dela, né? Agora, Mas enfim, A Paola comentou uma coisa aqui, que ela falou sobre aqui, racismo estrutural e colonialidades presentes nessas questões. Você sente que existe ainda assim o almejar de se chegar a um padrão estético de beleza que a branquitude deixou aí, né, por causa desse período colonial grande, né? Os países estão independentes, ficaram independentes a partir da década de 60, a grande maioria deles. Ainda existe ainda o almejar, assim, ver a branquitude como um ideal de beleza, assim, para essas olha, pessoas? como eu falei na questão das perucas, né? Pode até ser. Talvez ver aquele padrão de beleza como um padrão, se espelhar naquilo, naquela questão do padrão. Então, assim, eu Bom, acho que você oferecer talvez, emprego para uma pessoa com pele mais clara, eu enxergo dessa maneira um pouco, né? sim, sim. Tanto que esse anúncio que eu vi na Nigéria, ele foi um escândalo. Vários jornais chegaram a publicar e tal, uma coisa assim que você vê. Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que talvez tenha algum tipo de influência. Não é é muito difícil a gente generalizar, dizer, todos os sul-africanos pensam, agem assim, assim, assado. Como eu falei, é tudo muito diferente, é curiosamente, fantasticamente, muito. São várias Áfricas do Sul, assim, em uma. Então, acho que, sim, talvez isso tenha realmente ainda alguma referência. Eu entrevistei uma mulher, ela estava com o rosto todo arrebentado. Foi numa Hum. clínica num hospital público, no setor de dermatologia, e ela tinha 59 anos e ela usava branqueadores de pele desde os 18. E ela usava para ficar mais bonita, não sei o quê. Ela parou de usar em 2017 porque o corpo dela começou a reagir. Então eu falei assim, quando eu perguntei para ela qual era o padrão o símbolo, né, de beleza dela, e ela falou Winnie Mandela. Eu falei, mas você acha que a Winnie Mandela aprovaria? Você acha que ela usava isso? Ela, não sei. Eu não sei se realmente ela falou a Winnie Mandela para ser tipo assim, né, eu sou orgulhosamente sul-africana e a Winnie é aquele símbolo realmente, né, muitas mulheres da geração dela se espelharam na Winnie e tal. Mas eu não sei se ela admitiria, por exemplo, eu tenho outra referência mais branca, etc e tal. Não sei, mas assim, eu não vejo muito, assim, não é todo mundo que fala abertamente também sobre isso, né? As pessoas não falam muito uma coisa assim, tipo, quem fala nem sempre admite que usa, às vezes você tem eu acho que ainda é uma coisa, é um tabu. Mas eu acho bem prematuro, da minha parte, assim, eu estou estudando, eu quero fazer um documentário a respeito disso, para tentar entender mais realmente, né? Porque hoje, em 2020, Uhum. ainda tem gente que se preocupa em branquear a pele. A Então, Juliana, a Juliana Blanche, que morou aí um tempo, né, estava fazendo intercâmbio aí, escreveu aqui dizendo que tem um documentário no YouTube chamado Unreported World sobre o branqueamento. Está aqui nos comentários, acho que é legal. Se você não viu, talvez seja legal até para a gente olhar, né? Sim, aí tem vários comentários aqui, algumas perguntas que eu acho muito bacanas passar para você, né? A Berna está falando sobre a presença dos chineses aí e também as igrejas evangélicas, né? Assim, a presença das igrejas evangélicas o assim, assim, a presença delas, né? Tá me fugindo a palavra que eu quero usar, mas tudo bem. Assim, o a Francisco participação delas, Marcos, né? oi Francisco, tudo bem, Chico? Exatamente, os skin bleachings, né? Tem Então, mais assim, uma pergunta aqui, ó. Eu acho, peraí, que eu acabei me perdendo aqui porque eu subi demais. A Leila, né? Que era da PUC, está perguntando se as campanhas publicitárias aí têm pessoas brancas ou pessoas negras, né? os dois. Eu acho que isso eu já percebi, inclusive, assim, eu vejo muito. é, Como é que fala? Eu vejo muita mistura. Eu acho que assim os produtos
Eu vejo muito isso, às vezes, quando eu vou nas lojas, você tem loja que às vezes usa modelo branco, às vezes usa modelo negro. Então, no mercado publicitário eu vejo essa divisão, não vejo isso não. A questão das igrejas evangélicas e do senhor Edir Macedo, como foi dito aí, realmente existe uma presença, não só na África do Sul, em outros países, também os países africanos têm essa cultura. Eu vejo muita igreja evangélica aqui, muitas pessoas são cristãs, tanto que tem um evento na Páscoa, que é da Zionist Church, que é uma igreja que reúne assim, mais de 1 milhão de pessoas em Moria, e a celebração de Semana Santa é muito, muito forte. Eu não fui ainda, este ano foi cancelado, mas assim, isso é realmente muito presente aqui. Muita gente se declara cristão. Domingo é aquela coisa de domingo ir à missa, enfim. Eu vejo mais evangélicos do que católicos aqui na África do Sul. Eles são muito aí? Oi? Televisão, são muito influentes na televisão, na política, como aqui. Eu vejo bastante, eu vejo bastante. Eu vejo bastante, sim. Agora, você tem muito assim. Eu acho que neste momento, eu vi esses dias, até comentei com a Paola, teve uma pessoa no Brasil que escreveu o seguinte no Twitter: países africanos não precisam de igrejas. Eu não sei, sinceramente, essa foi uma frase que me incomodou, foi uma frase que eu achei que soou inadequada neste momento, não sei qual o contexto que passou na cabeça dessa pessoa famosa aí no Brasil que escreveu isso ontem. Eu só escrevi o seguinte: olha, aqui tem muitas, algumas fazem um trabalho excepcional, necessário, outras nem tanto, né? Então teve, por exemplo, o ano passado teve um escândalo aqui de um pastor que é conhecido, chamado de charlatão aqui. Ele fez um show na TV assim, dizendo que ele ressuscitou uma pessoa, e aí fizeram uma série de investigações. E aí você tem, assim, por exemplo, gente... Aí pessoal, mas esse defunto que ressuscitou era o cara que gravava os cultos, era o cara que estava naquele outro milagre, e era não sei o quê. Então, assim, existe o charlatanismo, existem as pessoas sérias, e existe também gente que abusa da fé. Então, assim, quando você vai para o interior, você vê essas pessoas que não estudaram muito, você vê até mesmo aqui em Joanesburgo, você vê essas pessoas mais menos esclarecidas, você vê o quanto é importante e, ao mesmo tempo, quanto é perigoso, quanto é forte a influência desses líderes na vida de muita gente aqui. Algumas igrejas se recusaram a fechar no início do lockdown. Inclusive, assim, fora daqui de Joanesburgo, tiveram igrejas que chegaram a ser fechadas, o poder público forçou a fechar. Teve igreja onde casos confirmados foram registrados depois que os pastores chegaram, se recusaram, né? E vamos lá, vamos continuar, etc. Então, assim, tem uma participação muito grande deles aqui na vida Mas dos o governo sul-africanos. maduro com esses líderes religiosos aí que desafiam ordens do governo, Sim, desafiam a sim. recomendação de isolamento. O Sim, governo é mais inclusive duro deles? eu li sobre uma igreja forçadamente, que foi forçada realmente a fechar, porque não houve muito diálogo, mas de um modo geral, eu acho que os líderes, a maior parte, e as igrejas mais influentes, tanto que o Ramaphosa, mais uma postura até, digamos assim, bem diplomática e elogiável do Ramaphosa, presidente, o seria o presidente, Ramaphosa. foi, digamos assim, foi dialogar com líderes religiosos, né, para poder... Então, assim, você vê aqui, então, estamos no Ramadã, o período do Ramadã, menos de 5% da população sul-africana é declaradamente muçulmana. Mas você vê mesquitas, as mesquitas estão fechadas, você vê as igrejas também fechadas, tem celebrações, né, que estão acontecendo online. Então, assim, a participação de evangélicos realmente é muito forte aqui, de igrejas evangélicas. E foi se falado também do chinês. A China é um parceiro econômico muito forte da África do Sul, né? É um parceiro de vários países africanos. Então é o seguinte, eu até falo, quando tem uma reportagem sobre o impacto econômico global do novo coronavírus e não cita o continente africano, eu falo, essa reportagem não está completa.
Porque isso aqui é um importantíssimo hub econômico, com conexão com as principais potências globais. E a China é realmente um dos principais parceiros econômicos Do continente? no continente todo. Na África do Sul também. Então tem chinês aqui, tem muito chinês. Você tem uma presença muito forte no comércio. Você tem uma Chinatown. Tem uma Chinatown. Eu só passei perto, mas nunca fui esse lá. Mas assim, você vê no mercado aqui, e é engraçado que você vê, por exemplo, os chineses, eles são realmente famosos por, né, venderem os produtos que eles vendem, trazem e tal. Agora, aqui em Joanesburgo, por exemplo, você já sabe que em termos de celulares, quem, entre aspas, domina são os paquistaneses. Pelo menos assim, quando você precisa, vai numa loja, sempre tem alguém que é do Paquistão ou algo assim, que você vai para Braamfontein, nas lojas, assim, aquelas lojas de celulares, normalmente tem um paquistanês do lado de lá do balcão. Então, assim, mas existe realmente a influência chinesa aqui. Em janeiro, quando a OMS começou a se preocupar com o avanço do novo coronavírus no continente africano, a OMS separou 13 países da África onde o alerta era vermelho. Assim, vamos ficar atento, porque são países com conexões muito fortes com a China. E turismo muito forte também, né? Turismo muito forte. E tem uma curiosidade. Eu estava conversando com um representante de uma empresa brasileira aqui, uma grande indústria. Ele falou, olha, quando a China parou de exportar os seus produtos para a África do Sul e outros países africanos e parou de importar, foi uma oportunidade. Porque o povo acordou e falou, opa, a gente não pode depender tanto da China assim, vamos se virar. Né? Em alguns setores, por exemplo, a empresa dele nadou de braçada, começou a vender muito mais entre janeiro e março, porque a China não estava abastecendo os mercados africanos com os produtos. E ele falou, bom, a gente viu que a gente não estava conseguindo competir com a China antes, agora a gente tem que ocupar o espaço que a China estava ocupando. Ele até falou, abril é uma interrogação. Né? Vamos ver, essa empresa tem sede aqui na África do Sul, mas está presente em 40 países da África. Então a presença chinesa, o impacto da China, o reflexo da China, economicamente falando, aqui na África do Sul e em outros países também, foi grande. Está sendo grande, inclusive. E a China não é só parceira econômica, né? A China é o país que mais empresta dinheiro aos países africanos. Acho que uma boa parte, né? Assim, quando o G7, o G20, na verdade, estava discutindo sobre diminuição ou postergar o pagamento das dívidas de alguns países, muitos países africanos com o G20, né, uma boa parte dessa dívida é com a China, né, nem com os países exatamente fazem parte, né? E agora teve uma vantagem que o G20 resolveu suspender a dívida de países pobres, né? Isso vai ajudar, a dívida está suspensa por um ano. Então, assim, o G20 tem... O Macron, o presidente francês, Macron tem sido um grande defensor. Ele tem se mostrado preocupado com países africanos. Assim, queremos acreditar que o Macron esteja realmente com boas intenções. Ele tem ajudado bastante na região do Sahel, que é uma região rica em minerais, mas ao mesmo tempo você tem um problema muito grande. Isso fica lá no norte do continente, tá? Então, assim, para quem não sabe, o Sahel... Aqui, ó, vamos dar um mapa aqui. Ó. Aqui está o Saara. O Sahel é a região de transição entre o Saara, que está aqui, e as florestas equatoriais que estão aqui nessa região. Aqui, ó. Exatamente, é uma região de... Só para ilustrar. Que é uma região imensa, né, de mais de 5 mil quilômetros, que corta praticamente o continente. Então, assim, tem um problema muito grande lá com terrorismo, como eu já falei, não é um problema da África do Sul. Isso é uma coisa muito, assim, é um desafio constante para a gente. A gente fala de África como se fosse um lugar só. Isso não é um país. A gente vive batendo. Não é um país. A África não é um país. São 54 países. Então, assim, às vezes o que acontece lá no Chad não tem a ver aqui com a África do Sul. Então, assim, se é um país do norte que está sofrendo com terrorismo, não significa que a África do Sul também tenha. Da mesma forma que, como o Alexandre mesmo já me disse, se um ataque terrorista acontece em Barcelona, na Espanha, não significa que a Europa inteira seja sinônimo de terrorismo, né? Então, eu sempre falo que, assim, é importante
o conceito de notícia positiva e negativa é relativo, né? Os conceitos são relativos. Sim. Algumas pessoas acham que a África realmente não é só sinônimo de doença e conflitos. Embora eu considere importante falar sobre isso também. Tem muito mais coisas para se ver aqui. Tem assim, eu gosto de falar dos safaris porque é algo característico desse país. Eu não vou a zoológico aqui, por exemplo. O zoológico fica a uns 4 quilômetros da minha casa. Pra vocês terem uma ideia, teve um dia de madrugada que a gente escutou o rugido de um leão aqui. Tá um silêncio que tá. Acho que o leão tá sentindo falta. Eu falei assim, espero que esteja tudo bem lá, né? Mas assim, eu prefiro safari. Safari por mais que a gente esteja em Joanesburgo, que é uma cidade moderna, como eu já falei, né? Você vê muito luxo, muitas coisas aqui interessantes, modernas para se ver. Mas eu gosto dessa associação com a vida animal e é importante para a gente preservar isso. E eu acho, assim, cara, você chegar e você tá ali, fazer um safari, por exemplo, eu acho que é muito enriquecedor. Você tá dentro de um safari, ter essa experiência de chegar perto de um rinoceronte, um leão, uma girafa, acho que são coisas assim. É uma característica, ainda mais quando eu fui para Botsuana, que os leões estão, os elefantes Os estão na beira da elefantes. estrada, né? Os elefantes estão ali soltos e não tem cerca nem nada. Então, eu acho assim, tudo muito. É interessante você se informar sobre os riscos, sim, onde tem ataque terrorista, onde tem epidemia disso, daquilo. Mas assim, eu acho que esse tipo de informação é importante porque você vai mostrar a sua diferença entre turista e viajante. Eu costumo dizer, para mim é diferente. O turista, ele vai aquele cara que quer só aquela coisa muito turística mesmo, que se Uhum. afasta até às vezes um pouco da realidade. E eu gosto de ser viajante, eu gosto de ser tudo. Tanto que cada país africano que eu vou, eu gosto de tentar passar pelo menos uma noite na casa de um morador local. Quando eu fui para o Zimbábue, Vinícius, perdi você um pouquinho. Pera. atenção, parou, travou, voltou? Alô? Agora foi. Deu uma Tá. congelada. Então, Deixa assim, eu te interromper só um segundo. Deixa eu te interromper só rapidinho. ca- Eu acho que você falou uma pode coisa falar. muito interessante sobre o turismo, né? Sobre o safari, etc. e tal, e que é importante, né? Falar sobre fome também, sobre a carestia e tal. Mas você falou uma coisa muito importante que a África não é só isso. E assim, o objetivo dessas conversas que a gente está tendo essa semana aqui nessas lives aqui é justamente isso, é mostrar que a África não é um lugar onde tem só fome, miséria, safari, né? Sim, que a África, e a gente começou o papo de hoje justamente assim, né? A África passa, né? Os países africanos, né? Passam pelas mesmas encruzilhadas, as mesmas questões, em paralelo com o Brasil, com países europeus, com países da Ásia, da Oceania e com os norte-americanos também, né? Então, assim, acho que é bom a gente desmistificar e mostrar que é um lugar onde você tem muitas pautas. Você que é jornalista aí tem pauta aberta, você já mostrou para nós, tem muita pauta. Se ela vai entrar nos jornais, nos telejornais, nas revistas semanais, é uma outra questão, é uma outra pauta, é algo que a gente conversou ontem com a Ana Paula, que a gente não está voltado para o continente africano, a gente não olha para o continente africano com a devida atenção. Mas você está aí, você oferece pautas praticamente todos os dias. E tem muita coisa acontecendo aí. E Muita. eu queria combinar com você, assim, da gente responder uma pergunta a mais. Tem uma pergunta da Uhum. Bárbara Kopp que é importante, que eu acho que é legal a gente falar. E aí a gente fala de livros e música e aí a gente encerra também. Porque o Beleza. papo era para durar 1 hora, está durando quase 2. Não, a gente vai. O pessoal tem dois caras que moram aqui em casa que eles são marroquinos, são muçulmanos, estão no Ramadã. Então, eles estão o dia inteiro sem comer, né? E meu jantar de aniversário está sendo preparado aqui. Daqui a pouco a gente vai jantar já. Estou ouvindo o barulho dos pratos. Então, posso fazer para você a pergunta que a Bárbara Pode, pode. eu acho ótima. A Bárbara falou que a gente falou sobre feminicídio, sobre um pouquinho sobre questões de gênero, mas ela queria falar sobre a homofobia aí, né? Acho que para balizar a pergunta, a gente tem que colocar em contexto que a África do Sul é o país que mais respeita os direitos Aí eu finish soon. LGBTQI+, né? É o único lugar na África em que os casamentos de pessoas do mesmo sexo
é permitido por lei, né? E não há uma legislação que condene as relações entre pessoas do mesmo sexo, ao contrário de vários outros países do continente africano, lugares como a Gâmbia e o Uganda e a Nigéria, você prende, né, as pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo. Então, se a Bárbara pede para você comentar um pouquinho aí se há homofobia aí ou se existe uma relação mais igualitária, né, entre pessoas, a comunidade LGBTQ+. E eu te pergunto se eles são atuantes também. Aí. Olha, existe movimento, sim, aqui na África do Sul. É um país onde, digamos assim, isso é mais fácil as diferenças, o convívio com as diferenças, né? Teoricamente, a África do Sul é chamada de Rainbow Nation, né? Quer dizer, onde todas as cores, raças, credos, todo mundo se junta e convive pacificamente. Então, assim, eu frequento lugares multirraciais, eu tenho amigos de todas as cores, credos, enfim, gêneros, etc. Graças a Deus. Mas você tem em mais de 30 países africanos, isso é crime. É engraçado que eu tive em Botsuana conversando com o movimento, onde eles estavam falando sobre isso, inclusive a mídia brasileira, em alguns sites ocidentais, chegaram a noticiar quando a Suprema Corte em Botsuana suspendeu, descriminalizou isso. Na verdade, assim, não é que tudo são flores, né? O procurador-geral de lá entrou com um recurso para ser julgado como se fosse o STF de lá para anular ainda. Porque eles falam que não é da cultura, etc. e tal. Então, assim, em mais da metade da África, isso é crime. Mas o que me disseram assim, não, na verdade, o crime não é ser, é fazer. Então, é algo muito estranho, é um tabu ainda muito grande. Aqui na África do Sul, embora isso seja... Joanesburgo, por exemplo, é diferente. Joanesburgo, eu acho que é mais fácil você ver pessoas, digamos assim, colocando para fora realmente as suas... saindo do armário, vamos dizer assim. É normal você ver pessoas se vestindo de formas mais exóticas, é normal você ver as pessoas vivendo realmente como elas são, como elas querem. Você tem uma liberdade maior. Saiu de Joanesburgo, eu já não sei. Porque é o seguinte, em alguns lugares, o que se escuta... A Juliana, que morou na Cidade do Cabo, comenta aqui que um amigo dela falou que para ele é muito mais estranho ver um casal interracial do que um casal gay. Mas isso lá na Cidade do Cabo, lá do outro lado. Então, assim, acaba sendo mais normal, é comum. Essa questão do casal interracial ainda é um tabu. Eu acho que até mais forte. Cidade do Cabo e Joanesburgo são cidades grandes. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo meu que estava fazendo um trabalho numa cidade, um vilarejo, né, perto de Durban, e era uma cidade bem pequena. E aí tinha aquele cara, tipo assim, era o cara mais afeminado da vila, que era o motivo de zombação, de piada. Os caras, né, davam um tapa na bunda, peguei na bunda de uma mulher, não sei o quê, desculpa a expressão aqui, tá? Só somos, né, entre amigos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, assim, eu acho que em Joanesburgo é mais fácil. As pessoas têm uma mente mais aberta, a Cidade do Cabo também, que é uma cidade internacional. Mas eu já tenho as minhas dúvidas quando a gente sai dos grandes centros. Por exemplo, aqui, eu não tenho números, mas muita gente fala que é comum estupro coletivo de lésbica. Porque nas culturas mais tradicionais, né, no interiorzão, uma coisa assim, acho que muito, e isso também é famoso em alguns países africanos. Alguns homens falam assim, não, ela é lésbica porque ela não conheceu um homem direito. Então, vamos lá mostrar para ela como é que é, entre aspas. Estou usando um português bem claro para vocês entenderem bem. Assim. Então, acho que existe realmente essa questão de... Por exemplo, aqui em Joanesburgo eu sei que tem parada gay, existe uma liberdade para se manifestar. Que não há uma discrepância. A liberdade que se tem aqui você não vê em outros países da África realmente. Né? Isso é um grande desafio do continente ainda. A Paola está dizendo aqui que a Cidade do Cabo é considerada a cidade mais aberta ao turismo LGBTQIA+. A Cidade do Cabo é considerada São Francisco aí, né? da África Austral. Né? Como eu falei, a Cidade do Cabo e Joanesburgo são mais avançadas. Acho que já é um grande desafio.
como no Brasil, acho que ainda no Brasil, né, as pessoas vão viver a realidade, a liberdade em cidades grandes ainda. É um grande desafio aqui para o continente isso também. E aí eu queria agora, assim, para a gente encerrar, falar sobre música e sobre livros, né? Sim, eu acho que tem uma coisa muito Música. importante antes da gente falar de música e livros, assim, que é lembrar que a África do Sul é um país que tem 5 prêmios Nobel, né? Tem 3 prêmios Nobel da Paz e 2 prêmios Nobel de literatura, né? Os prêmios Nobel da Paz são o Albert Luthuli, que foi um dos presidentes mais, não o presidente do país, mas presidente do Congresso Nacional Africano, que é o partido até hoje no poder, o partido do Mandela. O Desmond Tutu, o bispo Desmond Tutu, o Mandela, né, que recebeu junto com o Frederic de Klerk, que foi o presidente da abertura, né, que tirou o Mandela da prisão, e os 2 Nobel de Literatura, que são o John Coetzee, o J.M. Coetzee, e a Nadine Gordimer, né? Então, sim, só para dar o devido contexto aí do peso, né, que a África do Sul tem. Sim, o que O meio que acadêmico você aqui. sugere de leituras sul-africanas e que música você gosta de ouvir aí? A gente já falou muito sobre o Freshly Ground, né? Que é um Freshly grupo que é Ground olha, o grupo Arco-Íris, né? é um grupo que eu gosto muito. E no meu segundo dia de estreia, eu estava fazendo uma entrada ao vivo. E aí, no evento para celebrar o centenário do Mandela, e aí começou, e o vivo foi na hora, tipo assim, do grupo. Foi logo depois do discurso do Kofi Annan, ele ainda estava vivo, estava aqui. E era tudo assim, né? Eu estava me sentindo, tipo assim, tipo, não tinha nem roupa pro evento. Né? O Kofi Annan, Graça Machel, pessoas que eu só tinha ouvido falar na minha frente ali. E aquela coisa ainda, eu estava trabalhando sozinho, sem cinegrafista, aquelas coisas, foi um grande desafio. Aí começou o show do Freshly Ground, que é uma banda sensacional, sul-africana, mas é uma banda que foi formada aqui na África do Sul em 2002, mas é uma banda que tem sul-africano, tem moçambicano e tem zimbabuano. Para quem lembra da música, para mim tem as minhas 3 músicas da Copa favoritas são Waka Waka, Waka Waka e Waka Waka. E aí, no clipe da Shakira de Waka Waka, tem uma menina que tem uma participação, se vocês quiserem se lembrar. É uma menina com cabelo curto, uma negra, e está do lado de uma outra branca que também faz parte da banda. E eles são... Essa banda fez uma participação. Então, assim, em termos de música, aqui na África do Sul, eu recomendo essa Freshly Ground, que é uma música muito... É uma banda que faz um som muito legal. Aliás, em termos de música, os clipes aqui são muito bem produzidos, são umas coisas assim sensacionais, eles têm muitos equipamentos, tecnologicamente falando, eu acho que os clipes eles mandam muito bem. E a voz do povo africano é uma voz sensacional. Então, em termos de música, eu recomendo... Eu escrevi aqui o nome do Freshly Ground para ficar mais fácil. Tá. Tudo junto. Freshly Ground, isso. E aí é o seguinte, livro, eu queria deixar 2 dicas de um livro de uma escritora sul-africana chamada Kopano Matlwa. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela. É M-A-T-L-W-A. Matlwa. Achei engraçado que eu tenho que adotar um nickname aqui, porque eu estava numa coletiva esses dias e a moça não conseguiu pronunciar Vinícius para falar meu... Então é o seguinte, tem 2 livros que essa menina escreveu. Um deles é o Coconut, que foi um livro mais antigo, foi lançado em 2007. Coconut, eu descobri aqui que era uma expressão, digamos assim, não sei como é que vocês podem interpretar essa expressão. Quem falou, eu ouvi essa expressão pela primeira vez, uma amiga falando que a manicure dela, que é uma mulher assim, sensacional, gentil, empreendedora, ela traz manicure, ela trabalha, ela tem um carro legal, ela é uma mulher que investe, rala muito, trabalha muito. Ela é negra e ela é uma mulher, assim, inteligentíssima, gentil, enfim. Ela é engraçado que ela falou assim pela primeira vez, a minha família me chama de Coconut, porque eles falam que eu tenho certas atitudes de educação mesmo, de gentileza, de levar flor, por exemplo, para uma pessoa que perdeu um parente e tal, essas coisas. Ela fala assim, a minha família fala que eu sou preta por fora e branco por dentro. Então, essa é uma expressão que eu descobri aqui.
É que eu Entendi, achei assim, eles acabam, eu não entendi sei se é pouco. um tom de brincadeira, uma coisa assim, mas tem um livro que é bem interessante, fala sobre isso, os desafios de uma negra nos bairros brancos, Aham. chama Coconut, e tem um livro também, é um romance, Mostra chamado aí pra Spill. gente. Eu tô vendo na internet, eu não tô com o livro Ah, aqui. entendi. Eu tenho o Spilt Milk, que é um livro também que a Copano escreveu, que é um romance, né? Na geração, eles chamam da geração Born Free, que é aquela geração que nasceu. Ontem foi feriado aqui. Ontem foi o feriado aqui, que foi o Freedom Day, né? Fim do E apartheid. aí é o fim do apartheid, 26 anos atrás, enfim. Então, ela conta esse romance da geração. Esse livro fala dessa geração que nasceu pós-apartheid, na geração da África do Sul livre. Então, Aham. assim, essas são as minhas duas dicas assim de música e livro aqui para vocês. Vinícius, pô, eu quero agradecer demais essa conversa nossa, assim, tem um monte de gente aqui elogiando, dizendo que você arrasou mesmo, assim, acho que a gente tá mantendo o nível da conversa. Bom, a gente começou ontem com a Que Ana Paula bom, que bom. Lisboa, hoje com você. Muito obrigado até pela generosidade de você ter cedido aí quase 2 horas de conversa. Sim, é seu Imagina. aniversário, então eu acho que você tem que comemorar o seu aniversário e comemorar o Ramadã com os seus companheiros aí, né? O Seus povo já tá amigos. pondo na mesa aqui, ó. Muito obrigado. A Depois eu mesa tá vou, quase olha, posta aqui. beleza. Ó, depois eu vou organizar essas referências todas. Inclusive, você me manda a referência do livro da Matloa, que aí eu boto tudo para todo mundo aqui. Valeu, obrigado, Vinícius. Olha só, Valeu, amanhã gente. a gente, Brigadão. no mesmo bate-hora, no mesmo bate-local, a gente vai conversar com a Paola Prandini, que está em Maputo, em Moçambique, amanhã às 11 horas. E aí eu vou fazer aqueles agradecimentos, né? Assim, a parceria do Retrato Espaço Cultural, da Nana Moraes, e a Bruna Prado, que fez aqueles flyerzinhos, né? Aquela arte super bacana com a Ana, com você, e aí eu vou publicar agora a chamada para a entrevista de amanhã com a Paola. Tá? Vinícius, obrigado a todos vocês também que ficaram aqui esse tempo todo com a gente. Valeu. Sim, esse é o primeiro de Brigadão. três outras conversas que a gente talvez tenha mais para frente. Obrigado, valeu, Obrigado. Vinícius. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Valeu.